Olá, Ricardo Maroc aqui mais uma vez. Nessa aula eu vou te ensinar a usar classes do Bootstrap 5 para configurar a visibilidade de elementos HTML sob diferentes condições. Não se esqueça de deixar um like ou um dislike depois de assistir ao conteúdo e considere também se inscrever no canal e ativar as notificações para ser comunicado quando novos vídeos forem publicados. Agora vamos ao conteúdo. O Bootstrap oferece várias classes para controle de visibilidade, principalmente no que diz respeito à propriedade CSS Display. Vamos ver um exemplo. Vou descer aqui o código e vou adicionar aqui o seguinte: div da classe P5 com fundo Danger. Pronto, aí está, nós temos uma div vermelha ali. Agora vamos adicionar uma div da classe P4, ocupando 3 colunas de largura, com o display do tipo block. Veja só a classe display, com margem de 3 unidades, cor de fundo azul. Eu vou multiplicar por 3 porque eu quero 3 divs dessa. Aí está, tem as 3 divs ali. Agora eu vou trocar a cor de fundo dessa daqui para Success e a de baixo para Warning. Aí está. Vamos rever isso aqui. Eu tenho aqui 3 divs que tem um padding de 4 unidades do Bootstrap para dar um volume para a div, uma vez que ela não tem conteúdo e precisa ser exibida. Ela tem uma largura de 3 colunas. O display dela é do tipo block, ou seja, é um elemento de bloco, não permitindo elementos aos seus lados. Aqui nós temos uma margem de todos os lados de 3 unidades do Bootstrap, que equivale a 1 RM, e aqui a cor de fundo primary, que é o azul mais vivo. Nas outras duas divs, a única coisa que muda é a cor de fundo. Essa classe dBlock é que é o nosso foco. Ela configura a propriedade display como block, que na verdade é o padrão de todas as divs. Mas vamos trocar agora essas classes dBlock para dInline. Eu vou editar aqui as 3 linhas ao mesmo tempo, vou segurar Shift Alt, vou clicar aqui agora e vou trocar para dInline. Veja o que acontece. Primeiro, por não ser mais um elemento de bloco, eu não consigo configurar a largura da coluna. E veja também que a margem superior não funcionou. Mas se eu trocar o display para inline block, agora eu consigo fazer com que uma div fique ao lado da outra e ainda respeite a margem superior e a largura de 3 colunas, bem como as demais margens. Na verdade, foge ao escopo dessa aula apresentar todas as possibilidades de uso da propriedade CSS Display. Se você quiser saber mais detalhes, você pode assistir a aula número 15 do curso de HTML e CSS disponível aqui no canal. Eu vou apagar isso aqui, vou voltar para block e agora eu vou dar um Ctrl espaço logo depois do dtraço para você ver todas as possibilidades. Veja só, nós temos aqui o dBlock para o display block, display flex, display grid, inline block, inline flex e outras. E o interessante é que essa classe de configuração de display tem variantes responsivas. Veja só, dlg block, lg grid. Descendo aqui mais, nós temos outras variantes de responsividade, md, enfim, temos todas as variantes de responsividade. Isso quer dizer que em uma determinada resolução de tela você pode colocar um elemento com display block, em outra resolução você pode botar esse mesmo elemento com display inline block, por exemplo. Vamos fazer uma configuração interessante aqui. Eu vou colocar dNone e dlg block na primeira div, ou seja, a primeira div, que é azul, por padrão vai ficar oculta e só será mostrada a partir do breakpoint de resolução LG. Vamos aumentar a largura aqui para ver isso. Aqui está. Agora ela passou a ser mostrada. Reduzindo aqui, veja só, ela ficou oculta novamente. Agora eu vou na segunda div e vou colocar dlg none. Veja o que acontece. A segunda div é mostrada e a primeira não. Agora eu vou maximizar o navegador. Aí está, a div verde sumiu e a azul passou a ser mostrada. Vou restaurar, veja só, vou trazer para cá. Agora a div azul sumiu e a verde apareceu novamente. É muito comum usar essas classes para controle de display para definir o que vai ser exibido em cada tipo de tela. Você pode, por exemplo, ocultar alguns elementos quando esse site abrir em uma tela de celular e mostrar outros elementos diferentes, que fiquem melhor numa tela estreita. E vice-versa, você pode ocultar elementos numa tela desktop e mostrar outros que se adequem melhor a uma configuração de tela mais larga. Isso faz parte da criação de um site responsivo. Agora eu vou construir outro exemplo para mostrar uma outra situação em que as classes de controle de display podem ajudar bastante. Eu vou criar aqui um elemento header da classe P3 para colocar um padding de 3 unidades com cor de fundo escura e texto claro. Pronto. E dentro dele eu vou colocar o seguinte. Vou colocar uma div container. Dentro dela eu vou colocar um elemento H1 da classe display1. E vou escrever aqui cabeçalho. Pronto. Veja que eu tenho aqui um cabeçalho que pega 100% da largura da página, mas o texto em si está limitado lateralmente pela div container. Agora eu vou adicionar aqui um elemento do tipo article, que
tem a semântica de conter um artigo, ele vai ser da classe container para ter as limitações laterais responsivas, vai ser também da classe my3 para ter margem em cima e embaixo, e dentro dele eu vou ter um elemento H1 da classe mb4 para ter uma margem inferior. Esse elemento vai ter o conteúdo título do artigo e logo depois dele eu vou ter 4 parágrafos. Vou dar Enter aqui, pronto. No primeiro parágrafo vou colocar um lorem 30, aí está. No segundo também. No terceiro também. E no quarto vou colocar um outro texto. Fonte meusite.com.br. Veja só, construímos uma página que simula um artigo de um site que tem um cabeçalho. Agora suponha que eu queira imprimir esse artigo. Eu vou dar Ctrl P aqui no navegador para ativar a impressão. Veja o que acontece aqui na visualização da impressão. O cabeçalho está sendo impresso, sendo que esse cabeçalho é completamente inútil para quem vai ler o artigo. Além disso, ele vai gastar muita tinta porque ele tem um fundo preto sólido, portanto seria interessante que ele não aparecesse durante a impressão. A gente consegue fazer isso. Vamos aqui no topo, eu vou mandar cancelar aqui a impressão, e aqui no cabeçalho eu vou adicionar a seguinte classe, dPrintNone. Isso quer dizer o seguinte, que em modo de impressão, esse elemento header não vai ser exibido. Vamos dar Ctrl P novamente para ver isso. Ctrl P, aí está. O cabeçalho não é mais exibido na impressão. Agora tem uma outra situação. Veja que nós temos aqui fonte meusite.com.br. Não faz sentido que isso aqui apareça quando eu estiver na visualização do site, porque eu já estaria no site meusite.com.br, mas durante a impressão faria sentido isso aqui ser mostrado para que o leitor soubesse de onde o texto foi retirado. Então eu posso vir aqui embaixo, nesse parágrafo, e colocar as seguintes classes. Class igual a dNone, para que ele não seja mostrado em tela, e dPrintBlock, para que ele seja mostrado somente na impressão. Veja só, apesar dele não ser mostrado aqui, quando eu der Ctrl P, veja que ele aparece aqui para ser impresso. Portanto, esse é um recurso bastante útil para impressão de páginas. Agora eu vou apagar esse código aqui para nós vermos outra situação. Vamos adicionar aqui 3 divs. Div da classe P4, para que ela tenha volume e seja exibida, com 3 colunas de largura, com margem de 3 unidades, com plano de fundo da cor Primary. Eu vou multiplicar isso tudo aqui por 3. Aí está. Vou trocar a cor da segunda div para Success e da terceira div para Warning. Então nós temos divs azul, verde e amarela. Agora imagine que eu venha na div do meio e coloque dNone. O que acontece? A div verde some e sai do fluxo de renderização, dando espaço para a div amarela subir. Agora eu vou remover isso aqui e vou colocar uma outra classe aqui, que vai tornar a div verde invisível, mas o espaço que ela ocupa não vai sair do fluxo de renderização. Vou colocar aqui a classe Invisible e veja o que acontece. A div não é mostrada, mas o espaço em que ela ocupa continua no fluxo de renderização. É um comportamento diferente que pode ter utilidade em alguma situação. Agora eu vou apagar esse conteúdo para nós falarmos de transbordo de conteúdo. Vamos adicionar mais um código aqui. Div container com a cor de fundo bginfo e com margem no topo de 3 unidades. Pronto, por enquanto não aparece nada porque ela não tem conteúdo e nem padding, ou seja, ela não tem volume para ser mostrada. Agora eu vou adicionar aqui um layout de 4 colunas, portanto eu vou começar adicionando uma div da classe row e dentro dessa div da classe row eu vou colocar 4 divs. Ela vai ter borda, vai ter um padding de 2 unidades e vai ocupar 3 colunas. Vou multiplicar isso aqui por 4, vou dar Enter e aí está. Agora eu vou adicionar um texto de 30 palavras em cada uma dessas divs. Portanto, eu vou dar Enter aqui, lorem 30, vou dar Tab, lorem 30, Tab novamente, lorem 30 e mais uma vez, lorem 30. Só um detalhe importante. Aqui no topo dessa página, eu tenho uma definição de estilo para todas as divs da classe Border, para que elas tenham uma altura de 150 pixels. E veja o que está acontecendo aqui. As divs têm uma altura que não cabe o conteúdo. E por padrão, esse conteúdo é mostrado transbordando a div. Vamos ver como controlar isso. Aqui na primeira div, eu vou adicionar uma classe chamada Overflow Alto. E veja o que acontece. Automaticamente, foi colocada uma barra de rolagem vertical para eu ver o conteúdo e o transbordo foi eliminado. Agora aqui, na segunda div, eu vou colocar Overflow Hidden. Essa é uma outra política de tratamento de transbordo que simplesmente oculta o conteúdo que estava transbordando. Descendo um pouco mais aqui na terceira div, eu vou adicionar o comportamento padrão, que é o Overflow Visible. Aí está, é exatamente isso que já estava sendo mostrado. E por fim, na quarta div, eu vou colocar o Overflow Scroll, que coloca a barra de rolagem vertical e horizontal. Nesse caso, a horizontal não é necessária. Mas em uma situação em que você tenha, por exemplo, uma imagem muito larga, ela pode ser necessária e ela estaria ativa aqui no momento. A vantagem de usar alto
é que a barra de rolagem só vai ser colocada se necessário. Por outro lado, quando eu uso Overflow Scroll, as barras de rolagem sempre estarão visíveis. Bem, e com isso a gente chega ao fim dessa aula em que vimos como configurar a visibilidade de elementos HTML usando o Bootstrap 5. Não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo e considere também se inscrever no canal e ativar as notificações para ser comunicado quando novos vídeos forem publicados. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho, fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.